Obrigado, Igor. Como eu já disse antes, né, é bom a gente estar nessas rodas aí que discutem esses temas tão instigantes e públicos e causas tão instigantes e que vale a pena a gente gastar um pouco das nossas energias e sinergias, né? Então, me alegro com vocês. Eu vou organizar minha fala brevemente. Eu não preparei uma apresentação. Se for o caso, eu posso depois até escrever e enviar para vocês. Mas eu organizei em torno de 3 palavras-chave, a minha breve colocação aí nos 15 minutos. Primeiro ponto, a concepção do curso. Segundo ponto, a realização. E a terceira parte, eu diria, a avaliação, ou então lições de cursos, né? Um pouco por aí. E quando eu falo de cursos, então, o lugar de fala é bastante o lugar de 2 cursos. E, sobretudo, eu diria assim, o primeiro curso, que também, por sua vez, se desdobrou em 2, que são os cursos da FAURGS, da Fundação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com os quais eu colaborei desde 2008, 2009 até 2015, mais ou menos. E na primeira fase foram mais cursos voltados à segurança alimentar, nutricional e soberania, direito humano e alimentação. E na segunda parte, a junção desse tema com o foco muito mais no semiárido, a convivência com o semiárido. E aí aquela parceria com a ASA, né, a partir de 2011, 12. Então, basicamente, a partir desses cursos é que eu vou falar. E vou trazer alguns elementos pontuais de outro curso no qual eu fui professor por alguns anos, que é o curso do Plageder, que eu mencionei antes, curso de Planejamento e Gestão em Desenvolvimento Rural, que na primeira fase ele era um curso técnico, depois ele passou o curso de graduação, e hoje é um curso de graduação da URGS. Então, a partir dessas 2 experiências, eu diria. Então, o primeiro ponto, sobre a concepção do curso. Eu diria assim, a importância de ser um curso concebido de forma participativa e em articulação. No nosso caso, nós fizemos tanto naquele curso sobre segurança e soberania alimentar e nutricional, quanto no outro, e muito mais, eu diria, no outro, sobre o semiárido. Ele foi, desde a concepção, ele foi bastante dialogado e construído em articulação com entidades, organizações e movimentos sociais, por um lado, eu diria assim, e, por outro lado, com espaços ou segmentos do poder público. Na época, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, diga-se, CRISPIM, e depois do CRISPIM, os vários secretários nacionais, né? Então, essa relação próxima com a Secretaria e nos estados, com algum setor no estado, ou mais diretamente com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, essa relação, digamos assim, de conceber um curso já em diálogo e, na medida do possível, já interagindo com esses sujeitos, eu diria, foi importante. E já na concepção do curso, também nós tínhamos presente a importância e o interesse pela sistematização e uma possível publicação, que na época a gente não sabia o que seria, o que iria dar essa publicação, mas nós tínhamos no horizonte que daí poderiam sair insumos importantes para a publicação. Então, e disso tudo eu diria assim, o que dá para sintetizar como resultado? Comprometimento recíproco, em primeiro lugar, com a executora do curso, mas em segundo lugar, eu diria, junto com isso, com várias entidades, seja com CEAS, de modo particular, uma ou outra Secretaria de Estado, ou a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, seja essa corresponsabilidade permitiu também que essas entidades ou instituições, em algum momento, também pudessem incidir com uma palavra mais firme, mais avaliativa. Eu penso que isso foi uma coisa interessante. No segundo bloco, sobre a realização do curso. Aí eu vou trabalhar 4 ideias básicas. A primeira, sobre o perfil dos participantes. A ideia do perfil, eu diria, no nosso caso, foi bastante de trabalhar com engajados no trabalho de segurança alimentar e nutricional, e no outro curso,
os engajados nesse tema, mas, sobretudo, no tema da convivência com o semiárido, nessa ampla parceria que a ASA estabeleceu com a FAURGS. E foi a própria ASA que indicou as pessoas que participaram do curso. Já avaliando, digamos, isso, a meu ver, foi um grande acerto isso. Essa relação com as entidades e as pessoas serem indicadas e criar um tipo de comprometimento com responsabilidade recíproca. Isso, inclusive, implica em algum momento que a entidade libere a pessoa numa hora da tarde ou da manhã para ela poder participar do curso. Entra até nessas questões práticas. Um segundo público, eu diria assim, um segundo aspecto do público é público, em boa medida foi público com vínculos diferentes, mas com um bom grau de vínculo de compromisso, de corresponsabilidade com a sua entidade, com a sua instituição, e vice-versa. Então, isso também deu um aporte importante, porque ao mesmo tempo que a pessoa estava aí, estava a instituição aí, a entidade dela. E essa soma aumenta, digamos assim, a consistência, a perseverança e tudo mais, né? Então, esse é o primeiro parte sobre o público. O segundo aspecto sobre o formato. Eu diria, por mais que foi um curso em EAD, as várias, digamos, edições que houve do curso, elas contaram sempre com seminários ou com encontros presenciais, tanto com um grupo de formuladores ou elaboradores, digamos, professores, quanto diretamente com o público que era participante. Então, seminários regionais ou estaduais e assim por diante, com alguma forma, eu diria assim, 1 dia, 2 dias, até 3 dias de participação direta. Isso contribuiu bastante porque as pessoas se conheciam, trocavam experiências, ideias e propostas, ou seja, criavam intimidades, afetividades também para além do curso, que é interessante para manter um curso que sempre à distância tem uma dimensão que é um tanto árida, né, por ser um tanto impessoal. Então, o presencial conjugava isso, que foi muito bom, então, no formato. O segundo aspecto, o conteúdo. O terceiro aspecto, o conteúdo. Nós organizamos em módulos. Praticamente todas as experiências foram conteúdos organizados em módulos. E os módulos geralmente tinham 4 aspectos interessantes. Um texto com conteúdo básico, que era um texto não muito longo, né? 6, 7, 8, 10 páginas, elaborado, bem direcionado para o tema. Decorrente desse texto saía um texto que nós chamávamos de texto didático, que era problematizando as questões do texto mais amplo e instigando o pessoal para alguns aspectos de debate. O terceiro, um vídeo de apoio, geralmente um vídeo curto, breve, mas que tematizava a questão, ou produzido pelas próprias pessoas da FAURGS, da Rede SAM, ou então algum vídeo que nós localizávamos como um vídeo que podia subsidiar. E, por último, eu diria espaço de fórum também, os espaços de interação, tanto no fórum quanto as aulas. Nós tivemos um bom período, aí uns anos, que as pessoas entravam, de fato, na sala de aula e chegamos a ter 30, 40 pessoas em sala de aula interagindo, como nós estamos fazendo aqui, só na época não era tanto recurso de áudio, era mais de escrita, e as pessoas escreviam e se manifestavam, escrevendo e provocando, e aí professores e tutores interagiam, além do fórum que estava sempre aberto e era um pouco mais estático, vamos dizer assim. Então, dessa soma toda, digamos, formava o conteúdo. Um segundo aspecto, um quarto aspecto, melhor dizendo, dentro desse aspecto da realização, eu diria, na concepção nós tínhamos presente e na realização nós buscamos executar a sistematização e a publicação. Dos primeiros cursos, podem ver muito breve, nós fizemos 3 livros temáticos, foram livretos menores, sobre instrumentos de segurança alimentar e nutricional, sobre o PAA, sobre noções básicas de soberania, segurança alimentar e nutricional, direito humano, alimentação, ou seja, era um pouco o ABC do tema. E, em boa medida, inclusive contemplando artigos das pessoas que participavam do curso. Do curso em relação ao acesso à água, convivência com semiárido,
nós já ousamos um pouco mais, tínhamos mais recursos e organizamos 3 publicações, eu diria até volumosas, estão aí para além de 200 páginas, e aí classificamos elas como publicações dos professores e da coordenação pedagógica e publicações, por exemplo, só organizadas com textos das pessoas que fizeram o curso. Claro que nós interagimos bastante, pedimos para eles refazer, passa um pouco por aquilo que a gente poderia chamar quase no rigor da elaboração de um artigo para publicar na revista. Um rigor menor, mas os bons trabalhos de conclusão geraram vários materiais de sistematização que não foram só feitos por nós, mas essa soma entre professores, coordenação pedagógica e tutoria e participantes mesmo. Agora, o terceiro aspecto, 5 minutos aí que restam, talvez eu diria assim, algumas lições em tom de avaliação, já olhando um pouco em frente. Eu vou levantar 7 aspectos, 7 pontos aí. Um primeiro, olhando para trás, esse período, que encerrou mais ou menos aí 2015, 2016, para nós, por mais que eu tive uma outra experiência de EAD depois, mas foi uma experiência pouco promissora, até não gosto de falar dela, porque foi literalmente de produzir um texto para enviar para alguém que produz pouco, né? Então, nesse sentido, não quero desmerecer, mas ele foi pouco produtivo. Então, eu quero falar desse período aí, 2010, 2016, 2017, desses cursos que eu me referi. Primeiro aspecto, o curso precisa ter um foco claro, tanto no tema, eu diria assim, com a definição do tema mais geral, que eu creio que já está bastante alinhado neste caso do curso, como também no perfil dos participantes. E talvez aí, já problematizando um pouco com vocês, a gente pode se perguntar como conjugar perfil de participante tão distinto, por um lado, populações originárias, quilombolas, indígenas e outras populações tradicionais, e, por outro lado, técnicos, né? Quer dizer, como conjuga isso. Em todo caso, é interessante ter essa clareza do foco. Segundo aspecto, precisa o tempo todo dialogar com princípios, valores e práticas das pessoas, mas também das suas organizações e entidades. Ou seja, a nossa experiência foi bastante essa. E aí, a pergunta, como é que é a tua experiência lá na ASA, na Caritas, no Centro Sabiá, e assim por diante, para ir estabelecendo esse vínculo de, ao mesmo tempo, trazer o enriquecimento prático das experiências, mas também ter um grau de vinculação da corresponsabilidade, vamos chamar tripartite, pessoa, organização dela e organização do curso. Terceiro aspecto, a importância de um bom processo de seleção de professores e de tutores, eu diria, e também de uma coordenação pedagógica. Eu creio que no curso de acesso, de convivência com semiárido, nós avançamos nisso. E, inclusive, sentamos numa conversa bastante política, e foi a própria ASA que sugeriu, indicou a maior parte dos professores e dos tutores. Isso deu o quê? Deu uma orientação bastante clara para o segmento, a continuidade. E, decorrente disso, eu diria assim, os textos precisam interagir com as práticas e os professores e tutores precisam também interagir com as práticas dos participantes. Então, textos que consigam dialogar e interagir com a prática dos participantes. Vocês me dão 1 minuto de licença, estão batendo aqui lá de fora, eu só vou pedir. Obrigado. Problema técnico. Tá, então, o terceiro aspecto que eu queria destacar dentro desse terceiro aspecto aí, os tutores precisam ser, agora vou usar uma palavra um pouco forte, olhando para o Rafael aí, para Maitê e outros. Tutoras e tutores
precisam ser cuidadoras e cuidadores. A experiência mais positiva do processo de formação foi onde nós tivemos tutoras e tutores, e por que não dizer vários professores e professoras que adotaram mais esse senso de cuidado. Por que que falo isso? Porque, no nosso caso, os tutores e tutoras eram uma espécie de pedagogos, psicólogos, amigos, profissionais que tinham que se misturar e várias vezes oferecer o ombro para as pessoas. Então, eu estou falando disso, ou seja, você tem que animar as pessoas. Então, tem uma carga também psicopedagógica, vamos chamar assim, né? E o quarto aspecto, eu iria destacar a relação e a linguagem devem ser de reconhecimento das pessoas, e vocês antes já usaram a palavra de protagonismo, ou então de sujeito do processo, da gente trabalhar toda a dinâmica na lógica de que as pessoas que vão fazer o curso, elas já sabem, elas já têm experiências que são ricas e que elas podem colocar na roda. Portanto, nós não estamos dando aula no sentido clássico, nós estamos colocando os saberes na roda. Esta é a ideia. Aí o quarto aspecto que eu queria destacar, eu diria assim, garantir um espaço, um fórum de participação das organizações e entidades parceiras na avaliação do processo. Ou seja, se o curso é concebido em parceria com outras entidades e instituições, que fórum é esse que vai debater, avaliar, corrigir aspectos? É claro que são mais amplos, mais gerais, mas é interessante porque ali também retroalimenta preocupações, compromissos, pactua acordos e assim por diante. Quinto aspecto, ao longo de todo o curso, é importante, eu diria assim, centrar a avaliação no processo e não tanto nos resultados. Talvez a ideia de elaborar tarefas pequenas e, no final, tarefas mais amplas que podem chegar a um texto mais abrangente, para nós ela se mostrou como indicativo. E, inclusive, o estímulo para que alguns que tivessem bons textos pusessem ver seus textos publicados, isso tem a ver com a ideia de avaliação. E me parece que, nesse ponto, isso a gente poderia destacar como um aspecto positivo. Ainda, as tarefas sejam de utilidade prática e teórica. Geralmente, a tendência do pessoal refletir sobre as suas práticas é um contributo interessante. Então, as nossas referências teóricas podem ajudar eles a elaborar, sistematizar melhor as suas práticas. E, inclusive, por que não estimular para produzir e publicar, né? O sexto aspecto, e daí já vou para o sétimo que vou terminar, eu diria, o apoio técnico é importante, muito importante, na plataforma. Mas é fundamental o apoio e o estímulo, vamos usar a palavra psicopedagógico, né? Que é quase uma espécie de psicólogo, de ouvidor, ouvidora, esse lado de oferecer o ombro, de estimular, de provocar, de ligar, de ir atrás. Isso é um aspecto fundamental, senão a gente tende a perder uma porção de pessoas ao longo do processo, não só por problemas técnicos, pode ser problemas técnicos, mas também por elas não se sentir muito acaloradas ou assim buscadas ou estimuladas. E por fim, eu diria o sétimo, moldar o curso de acordo com o foco e com o público. E eu não quero dizer aqui que a nossa experiência foi totalmente positiva, teve também aspectos negativos que eu já fui circulando ao longo do tempo. Mas eu hoje olho para trás e avalio que foi positivo conceber o curso em módulos. Por quê? Tanto aqueles que têm um viés mais acadêmico, quanto aqueles que têm um viés mais socio-militante, de qualquer forma, hoje, nas diferentes espaços, nas diferentes rodas, eles requerem também um tipo de certificação para valorização, seja a autoestima enquanto aspecto bem geral, como valorização profissional nos espaços que eles buscam trabalhos. Então, essa questão de conceber o módulo, ela pode certificar por um módulo e, cumulativamente, pode certificar como o curso todo. Isso, a meu ver, foi um acerto no curso. E se diminui com isso a evasão, porque a pessoa pode ter sua razão boa para participar de um módulo e não participar do curso todo, né?
Então, nós tentamos conjugar isso e me parece que o resultado foi bom, inclusive de um módulo para outro, tinha pessoas novas que entravam, que é um outro debate que se poderia fazer. Todas as pessoas têm que começar o curso e desde o começo até o fim, ou elas podem, em algum momento, sair do curso e podem, em algum momento, outras pessoas adentrar no curso, né? Eu penso que se consegue conceber ele dessa forma que seja mais flexível, a evasão é menor e o índice de aproveitamento pode ser maior, mesmo para pessoas que não consigam fazer todo o curso. Basicamente, é uma ideia bem sintética, é por aí, já passei do tempo. Obrigado.